pessoal, continuando nossa série de vídeos explicando um pouco sobre a metodologia TPM, agora vamos explicar para vocês, vamos começar a discutir alguns conceitos básicos no que envolve a aplicação da TPM em um processo produtivo. Primeiro, entendendo a mudança de paradigma que nós tivemos no decorrer dos anos em relação à manutenção. A manutenção, quando ela era puramente reativa, um bom manutentor, um bom sujeito de manutenção, era aquele que conseguia rapidamente consertar um equipamento que havia estragado. Então esperava-se a falha acontecer, ou seja, o processo parar, e rapidamente ele ia lá, repunha o processo em operação de novo, no menor tempo possível. Isso era um bom sujeito de manutenção, uma boa estratégia de manutenção. Hoje isso não nos atende mais. Hoje o que se busca é o bom manutentor, é aquele que consegue evitar todas as falhas não previstas. Então, nessa atuação você precisa ter uma ação que é mais proativa em relação às falhas. Não esperar que as falhas aconteçam para daí você tomar uma providência, mas você monitorar o equipamento para evitar que a falha aconteça. Lembrando, o equipamento ele só produz riqueza, ele só agrega valor ao teu produto quando ele está produzindo. Equipamentos complexos, grandes, parado, não agregam valor. Então, esse é uma das grandes perdas que nós temos dentro das empresas devido a falhas. Aqui nós temos uma breve anotação da evolução de manutenção desde a década de 50 ali, a manutenção pós-quebra, depois a manutenção preventiva, manutenção por melhoria, a prevenção da manutenção, todas essas, preventiva, melhoria, prevenção de manutenção, inclusive o breakdown, quebra, a manutenção após a quebra, todas elas ainda se encontram nessa TPM, cada um com o seu critério de aplicação mais adequado. E qual a melhor manutenção? É aquela que te dá melhor resultado. Ah, mas pode ser uma manutenção corretiva? Pode ser, mas para a manutenção corretiva não pode ser em um equipamento crucial no teu processo, onde ele pare parcialmente ou pare totalmente o teu processo, onde as peças de reposição são extremamente caras e difícil de localizar, onde você tem que ter um estoque de peças de reposição muito grande. Então você precisa dosar qual é a melhor estratégia para a manutenção daquele equipamento, daquele sistema que está sendo envolvido. Aí a era da manutenção baseada no tempo, então é preventiva, nasce bastante nesse conceito, e a era da manutenção baseada nas condições, que são as preditivas. No universo atual, ainda nós trabalhamos com a corretiva, com a preventiva e com a preditiva. Sabendo utilizá-las, todas elas atendem seus propósitos. Uma das questões que nós falamos com relação à TPM são os tipos de empresa que buscam essa metodologia. Tem algumas que buscam porque elas querem melhores resultados nos seus processos, que acham que os resultados são muito insatisfatórios. Então ela começa a aplicar algumas dessas ferramentas de TPM ou implantar o próprio sistema TPM. Outras elas já têm o TPM implantado e precisam melhorar os seus processos. Nessa melhoria, uma das maneiras de se motivar para melhoria é a participação do prêmio do JIPM, que é o Instituto Japonês de Planejamento e Manutenção. Dentro desse site aqui, que vocês podem acessar, isso daqui é a cópia do site, vocês vão encontrar sobre o JIPM e dentro dele todas as estruturas básicas do TPM. Por quê? Porque é esse instituto que fez a TPM como uma metodologia. Ela estabeleceu quais são os critérios e ela
audita algumas empresas para dar um certificado que você realmente está implementando o TPM. Então, se o teu TPM já evoluiu e você quer uma cerejinha no bolo, ou seja, quer dar uma refinada no que você já tem e está trabalhando bem, participar desse prêmio, buscar essa certificação do JIPM é uma boa estratégia. Pegando na linha do tempo, então voltando à questão da manutenção, em 50 nós tínhamos a manutenção corretiva, em 60 a manutenção preditiva começa a atuar, década de 70 a gente avança para manutenção produtiva. O que seria manutenção produtiva? A produção também é responsável pelo processo de manutenção. Aí entra a década de 80 a manutenção produtiva total, né? Finalzinho, decorrente dessa manutenção produtiva que surge a partir dos anos 70, a manutenção produtiva total. Nessa primeiro enfoque, nessa primeira fase da manutenção produtiva total, o foco total era em cima dos equipamentos. Vamos melhorar a performance dos equipamentos. Nos anos 90, surge o gerenciamento total, buscando uma produtividade melhor. Então, não só o equipamento, mas toda a linha de produção, a estratégia de produção, como que eu melhoro meus controles, buscando essa produtividade. E a partir do ano 2000 vem o gerenciamento total da manutenção, que é muito focado nos lucros da empresa. E é daqui que deriva, com o professor Yamashina, o WCM, World Class Maintenance, aonde toda a base da TPM é direcionada não só para o equipamento, não só para a produção, mas para a empresa como um todo, na busca desses resultados, do lucro. Basicamente, o que nós temos nessa evolução é o seguinte: década de 70, quando surgiu, e até a década de 80, a estratégia da TPM era a máxima eficiência dos equipamentos. O foco era o equipamento. Na década de 70 era perda por falha e depois foi estabelecido ou reconhecida as 6 principais perdas dentro de um processo, divididas todas elas nos equipamentos, que é onde, nessa configuração, onde grande parte das empresas no Brasil trabalham. Elas buscam justamente essa máxima eficiência dos equipamentos. Agora, quando você trabalha com a produção TPM, você já está trabalhando no sistema de produção com 16 perdas, divididas não só nos equipamentos, mas fatores humanos, recursos e na produção. Então você abre o seu leque, você abre os seus controles para novos organismos que fazem parte da estrutura de produção da tua empresa. E aí, a partir do ano 2000, que é a gestão TPM, aí você abraça toda a organização. É o sistema geral da companhia, são 20 perdas associadas, então vai entrar a questão de processo dos inventários, a distribuição, que é a logística, e compras também. Então todos os setores da tua empresa são envolvidos nessa estrutura. Então no TPM, a visão principalmente para o operador e manutentor, que tem que ser mudado. A antiga visão era: o equipamento é algo que quebra e falha, faz parte da vida. Hoje, a visão que nós buscamos ter é: não permitiremos que o equipamento quebre ou falhe, ou seja, é falha zero, quebra zero, no meio do meu processo para os equipamentos que interferem na minha produção. Para os equipamentos que não interferem, não é essa a lógica. Então vamos lá, os objetivos da TPM é aumentar, com relação ao equipamento, a eficiência, a confiabilidade, aumentar a vida útil dos componentes, então eu uso melhor o meu ativo. Com relação à equipe, tanto os manutentores e os operadores,
Buscamos sempre capacitação e habilitação técnica. A autoestima, trabalha-se muito com a moral da equipe, disciplina para sempre seguir os protocolos e a participação não passiva, mas sim ativa em todo esse processo. A busca que se tem com o TPM é falha, defeitos, acidentes, perdas, zero. É isso que se quer com a aplicação da TPM dentro do processo produtivo. É isso que a gente vai buscar. Então, para entender essa condição, nós temos, por exemplo, o equipamento na sua condição inicial, original de trabalho. E aqui, em relação às funções que ele desempenha. Com o passar do tempo, aqui é a função onde você perde a capacidade de cumprir a função requerida, ou seja, em todo esse caminho aqui você ainda tem algum defeito acontecendo no processo produtivo, no teu equipamento, não defeito de fabricação. Fique bem claro, estamos com foco no equipamento. A partir dessa linha é falha e quebra, ou seja, eu não consigo cumprir a minha função requerida. E é por isso que eu coloco aqui para baixo, falha, e aqui ainda tem o período onde tem o defeito. E aqui em cima, essa linha referência é a condição original de funcionamento com o equipamento. Com o passar do tempo, o equipamento vai mostrando sua deterioração natural, ou seja, até chegar à perda da função, do cumprimento da função, que é a falha do mesmo. Se eu não opero o meu equipamento de uma maneira decente, ou seja, conforme os parâmetros, seja por culpa do operador, seja por culpa de treinamento, seja por culpa da manutenção, eu não consigo manter o equipamento nas mesmas condições e ele vai deteriorando de uma maneira forçada. Então, o tempo de vida útil, todo esse tempo aqui, entre essas duas linhas, essa roxa e a preta, eu estou jogando fora. É vida útil do meu equipamento que eu estou jogando fora simplesmente por operar ele de maneira inadequada, por não conseguir mantê-lo nas condições originais de funcionamento. Aí eu tenho uma deterioração forçada. Como que eu tenho que trabalhar então? Para cada na deterioração natural, seguindo essa linha como referência, eu vou realizando inspeções. Inspeção, para saber como está o desgaste e essa deterioração do meu equipamento. A partir daí, com a manutenção autônoma, que é um dos pilares da TPM, eu faço esses relatos, que pode ser pelo próprio operador ou uma rota de inspeção da equipe de manutenção, mas de preferência pela manutenção autônoma. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar outro pilar, manutenção planejada, e vou fazer a restauração do equipamento. Quando ele chegar num nível aonde já corre o risco dele vir aqui para baixo e quebrar e parar a produção, eu vou monitorando, ele está deteriorando, estou monitorando, está deteriorando, estou monitorando. Chegou num ponto limite aqui, vamos planejar a nossa ação e restaurar novamente na condição original esse equipamento. E aí começa o ciclo de novo. Toda vez que ele deteriorar, eu vou jogando para cima. Se o meu pilar de melhorias individuais estiver trabalhando bem, eu vou diminuindo essa aceleração mesmo da deterioração natural, que eu vou conhecendo os modos de falha do meu equipamento e vou melhorando nessa tratativa. Isto é um ganho muito grande para a produção, a produtividade da minha empresa. E aqui eu coloquei 3 pilares explicitamente: o pilar manutenção autônoma, o pilar manutenção planejada, que vai fazer essa restauração, e o pilar melhorias individuais, onde a gente vai entender o equipamento e vai operá-lo de maneira melhor para dar uma sobrevida em toda a sua
a sua trajetória dentro da empresa. Então, estas ações, elas também são norteadas por qual pilar? O pilar treinamento, educação e treinamento. Ele também vai participar diretamente para manter todos esses pilares funcionando no meu sistema. E também o pilar prevenção da manutenção vai servir para a gente evitar essas quebras. Entender qual o tipo de inspeção para jogar na manutenção autônoma, quem vai ser habilitado para fazer essas inspeções e os melhores resultados obtidos com isso. Então, nesse simples gráfico aqui, a gente consegue ver os 5 principais pilares iniciais da TPM. Os outros pilares que foram inseridos, pilar qualidade, TPM Office, segurança e meio ambiente, também para dar suporte ao processo produtivo, mas não estão ligados diretamente ao equipamento. Indiretamente, sim. Qualidade envolve equipamento. A documentação de toda a TPM, organização, também está no equipamento. E meio ambiente e segurança também voltado para o equipamento, mas extrapola um pouco também. No próximo vídeo, a gente vai continuar trabalhando nesses conceitos básicos. Até lá!